Fala gurizada, beleza? Hoje eu tô aqui para responder uma das perguntas que eu mais recebo nas minhas redes sociais, no YouTube, durante os aulões ao vivo, lá no direct do Instagram também. Professor Rafael, o que eu preciso fazer para aumentar a minha nota no Enem? Geralmente, essa pergunta é feita por aqueles alunos que empacaram em algum patamar e não conseguem sair dele. Mas eu já vou avisando. Se você clicou nesse link procurando uma fórmula mágica que vai aumentar a sua nota com pouco esforço, eu lamento frustrar a tua expectativa, mas aqui você não vai encontrar isso, porque eu não acredito em fórmula mágica. Eu acredito em trabalho, estratégia e planejamento. Aliás, um alerta. Tem muita gente aí fora tentando te vender uma fórmula mágica. Não compra porque ela não existe. Mas eu também não vou dar uma resposta óbvia. Quer aumentar a tua nota no Enem? Estuda mais. A aprovação vem com muito estudo, não há dúvida disso, mas aliado com planejamento e estratégia, já falei. Você pode ser uma máquina de estudar e conseguir ficar horas e horas em cima dos livros, mas se você não melhora a sua pontuação, você pode estar investindo toda essa carga de estudo de forma equivocada. O problema, evidentemente, não é a falta de estudo, mas a estratégia e o planejamento. Então, bora descobrir como você pode planejar os seus estudos e que estratégias seguir durante a sua preparação e no momento da prova para superar as dificuldades e aumentar a sua nota no Enem. Em qualquer aspecto da nossa vida que exige dedicação, treino, ganho e aperfeiçoamento de uma certa habilidade, a nossa proficiência evolui de forma diferente conforme o seu próprio nível. Essa é a chamada curva de aprendizagem. Quando estamos nos primeiros passos e não temos nenhuma proficiência sobre o assunto, a aprendizagem acontece de forma lenta porque a gente está absorvendo os conceitos iniciais e entendendo as relações fundamentais. Estamos nos situando dentro do campo de conhecimento. A gente é como um jogador de xadrez que está recém aprendendo a mover as peças no tabuleiro, sem estratégia, apenas obedecendo às regras. Ele joga devagar porque ele ainda nem memorizou como cada peça se movimenta e ele precisa parar para pensar sobre isso. Depois dessa etapa inicial, com os conceitos básicos já adquiridos, a aprendizagem parece deslanchar e a gente consegue evoluir mais rápido, porque há muito espaço para o crescimento e a base adquirida na etapa inicial impulsiona o nosso avanço. A proficiência cresce mais e mais rápido nesse nível intermediário. O jogador de xadrez aprende as primeiras estratégias, ele aprende a planejar o seu jogo com mais rodadas de antecedência e ele consegue visualizar melhor as oportunidades e também as ameaças. Quando a gente atinge um nível mais avançado, novamente a proficiência cresce mais lentamente, porque a gente entra na zona mais complexa do conhecimento. Poucas coisas são novidades, as relações passam a ser mais complexas e os detalhes passam a ser mais importantes. Porém, mais difíceis de serem compreendidos e percebidos. O enxadrista ele domina um monte de estratégias e consegue fazer combinações e variações entre elas. Quanto maior o número de combinações, mais complexa a estratégia. Cada detalhe no jogo pode indicar um caminho ligeiramente diferente e ele precisa saber perceber, tomar a melhor decisão e fazer adaptações conforme cada situação. É preciso investir mais horas de estudo no mesmo tópico porque a gente está esmiuçando os detalhes. Se você quer melhorar no Enem, você precisa ter clareza sobre qual é o seu nível de proficiência atual em cada uma das disciplinas. Você é iniciante, intermediário ou avançado? É exatamente isso que a prova do Enem está medindo através da teoria de resposta ao item, a TRI. A nota do Enem é calculada através da teoria de resposta ao item, cujo objetivo é identificar o seu nível de proficiência com base nas questões que você erra e acerta. Se você quer melhorar no Enem, você precisa ter clareza sobre qual o seu nível de proficiência atual em cada disciplina e estudar de acordo com ele, mas principalmente, você precisa ter uma estratégia na hora da prova que seja compatível com a sua proficiência e essa estratégia que você vai executar lá no dia da prova é que vai determinar o que e como você vai estudar ao longo do ano. Então, a gente vai definir uma estratégia de prova para cada nível e ver como se estuda para executar essa estratégia. Para fins de praticidade, a gente vai definir 3 níveis e uma faixa de pontuação aproximada para cada um deles.
Os alunos iniciantes são aqueles com a pontuação até 400 pontos. Entre 400 e 700 pontos a gente vai classificar os alunos como intermediários e acima dos 700 pontos os alunos avançados. Não se apegue muito a esses valores porque é muito subjetivo definir cada nível e essa pontuação pode variar de uma prova para outra, de um ano para outro. Então, para manter algo mais fixo, eu simplesmente dividi os 1000 pontos de cada prova em 3 partes aproximadamente iguais. O objetivo de cada estratégia de prova e do método de estudo para executar é melhorar a pontuação dentro de um mesmo nível de proficiência ou subir de nível. Se você se considera um iniciante em uma disciplina, partimos do pressuposto que você sabe muito pouco ou nada do conteúdo, então sua estratégia de prova é mirar nas questões fáceis. Se você acertar essas questões, o sistema de pontuação da TRI vai identificar sua proficiência e lhe conferir uma pontuação de acordo. Nesse caso, não é problema acertar algumas questões médias e difíceis aleatoriamente, desde que você acerte as fáceis. A TRI vai identificar você como um aluno de nível básico que consegue resolver algumas questões mais complexas. Para essa estratégia, você precisa adquirir a base do conteúdo e também das habilidades, né? As suas dificuldades podem começar lá nos conteúdos do ensino fundamental. Então, seja humilde e estude a matéria do fundamental. Toda a parte de matemática básica ajuda muito em todas as provas, não só na de matemática, porque ela desenvolve o raciocínio lógico e te ajuda a resolver cálculos mais rapidamente. Leitura e escrita também são o alicerce de um bom desempenho no Enem, além de ser uma habilidade útil para toda a vida, né? Nesse nível, você precisa colocar conteúdo para dentro da cabeça, então qualquer assunto serve, pois tudo acrescenta algo. Mas você pode começar pelos conteúdos que mais caem. Compreenda os conceitos básicos, o que eles significam. Truques e macetes de memorização podem fazer você acertar questões fáceis, mas não faça do seu estudo uma decoreba se você quiser ir além do nível básico no futuro. Procure realmente entender, compreender os conceitos e como eles se relacionam. Imagine que você é o jogador de xadrez que está recém aprendendo a mover as peças no tabuleiro. Então tu vai ter que decorar como cada uma se move e quais são as mais importantes e as menos importantes e quando utilizar cada uma delas. Para que a TRI identifique você como um aluno de proficiência intermediária, você precisa garantir as questões fáceis e as médias. Nesse caso, errar as fáceis pode ser bastante prejudicial ao seu desempenho, porque a TRI vai considerar que você acertou as questões médias no chute e vai baixar a sua pontuação. Ao estudar, comece a aprofundar os conteúdos. Aprofundar o que mais cai ainda pode ser uma boa forma de abordar a matéria. Se a gente pegar as questões de física, por exemplo, 80% delas são sobre os conteúdos que caem todos os anos. Os outros 20% a gente pode dividir entre o que cai bastante, mas não cai todos os anos, e o que raramente cai. Vale a pena dar uma olhada no que cai bastante, mas não cai todos os anos, além de estudar, obviamente, aquilo que cai sempre. Mas antes de mirar os seus estudos para os conteúdos mais avançados, reflita como está a sua base. Boa leitura, matemática básica e raciocínio lógico passam a ter um papel cada vez mais importante conforme você sobe de nível. São ferramentas que você deve usar com cada vez mais maestria para correr menos riscos e fluir melhor pela prova, para administrar melhor o tempo. Não adianta você saber o conteúdo e na hora da prova perder tempo e errar questões porque fez a conta errada, não sabia converter a unidade, porque a sua leitura é lenta, porque tu isolou a variável de forma errada, etc. Se for desse jeito, você vai ficar brigando com o básico e todo aquele conteúdo aprofundado, extra que você aprendeu, não vai servir para nada. No jogo de xadrez, você está agora tentando aplicar suas primeiras jogadas planejadas com antecedência. Para isso, você não pode mais se atrapalhar com o movimento das peças. Esses movimentos precisam ser automáticos para que o seu raciocínio seja focado na estratégia. A mesma reflexão que o aluno intermediário deve fazer sobre a sua base, o aluno que quer ultrapassar a barreira dos 700 pontos também deve fazer. Você quer voar? Para decolar precisa correr e para correr precisa aprender a caminhar. Se você não caminha com passos firmes, não vai voar. Fique firme em pé antes de abrir as asas e voar no Enem
significa passar rápido pelas questões fáceis sem cometer erros bobos, não travar nas médias e chegar com tempo sobrando para resolver as difíceis com qualidade. Pelo sistema da TRI, errar as questões fáceis pode ser uma tragédia na pontuação do aluno avançado. Além de acertar essas questões, esse aluno precisa passar rápido por elas. Não mire o conteúdo mais aprofundado antes de cuidar da sua base. Estude toda a grade de conteúdos porque tudo é importante e cada questão vale. Macetes e decorebas ajudam, mas não são suficientes. O foco é realmente entender, afinal de contas, isso é dominar o conteúdo. Entenda os conceitos e como eles se relacionam e se combinam. E aqui, mais uma vez, a base vai desempenhar um papel fundamental. Nas exatas, quando estiver estudando e se deparar com uma questão mais difícil, não se contente apenas com a resposta. Depois de resolver a questão, estude a resolução. E você vai perceber que os métodos de resolução se repetem e que você pode aplicá-los para resolver questões diferentes. Cada questão resolvida incorpora uma ferramenta ao seu arsenal que você deve lembrar como e quando usar. No caso do jogador de xadrez, chegou no nível em que ele estuda cada estratégia detalhadamente, suas variações e combinações. Ele sabe quando aplicar e quando evitar cada uma delas. Nessa caminhada para atingir níveis cada vez mais altos, você precisa pensar no seu conhecimento como uma pirâmide. Quanto mais alto for essa pirâmide, maior e mais sólida deve ser a sua base. Avance sempre fortalecendo e fazendo a manutenção dessa base, porque é ela que está por trás da sua evolução nos seus estudos e no seu desempenho durante a prova. Bons estudos, a gente se vê numa próxima oportunidade. Fui nessa, falou!